O meu presente de aniversário de 14 anos foi um marido muito cruel de 52 anos. Ele foi capaz de me negar comida quando eu me recusava a... Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Sentada em minha cadeira de balanço, observando o rio Piracicaba correr como sempre correu, percebo que o tempo passou como suas águas, às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre seguindo seu curso. Meu nome é Helena Bonilha e hoje, aos 81 anos, decidi contar minha história. Não por vaidade ou ressentimento, mas porque acredito que ela possa servir de exemplo para outras mulheres que, assim como eu, precisaram lutar por sua liberdade e felicidade. Era 1955 e Piracicaba, embora já fosse uma cidade importante, ainda mantinha ares de vila do interior. As ruas de paralelepípedos eram percorridas por alguns automóveis, mas os carros de boi ainda faziam parte de nossa rotina. A Rua do Porto, hoje tão movimentada, era apenas um lugar simples onde os pescadores se reuniam para contar suas histórias e vender o pescado do dia. O cheiro do rio misturava-se com o aroma doce da cana-de-açúcar que vinha das usinas próximas, criando aquela atmosfera única que até hoje caracteriza nossa cidade. Eu tinha apenas 13 anos e morava em um casarão na Rua Governador, com meu pai, Teodoro Bonilha, conhecido por todos como Coronel Teodoro. Minha mãe, Amélia, havia partido quando eu ainda era muito pequena, deixando apenas algumas fotografias em sépia e o eco distante de suas cantigas de ninar. Meu pai, homem austero e tradicional, controlava não apenas nossa propriedade, mas também grande parte dos negócios da região. Seu nome era sussurrado com respeito e temor nos corredores da Câmara Municipal e nas rodas de conversa do Clube Coronel Barbosa. Nossa casa era uma das mais imponentes da cidade, com seus azulejos portugueses e janelas ornamentadas. Das sacadas eu costumava observar o movimento da rua, sonhando com o dia em que poderia passear livremente pela cidade, quem sabe até estudar na escola normal como tantas outras meninas da minha idade. Mas meu pai tinha outros planos para mim, planos estes que começaram a se revelar naquela tarde fatídica de março de 1955. Lembro-me como se fosse hoje. Estava bordando na varanda dos fundos, acompanhada por tiazinha, nossa governanta que cuidava de mim desde a partida de minha mãe. O aroma do café recém-passado misturava-se com o perfume das damas da noite que começavam a despertar no jardim. Foi quando ouvi o som dos cascos de cavalo na rua e a voz grave de meu pai recebendo alguém. "Helena, venha até a sala", chamou ele, com aquele tom que não admitia desobediência. Quando entrei no ambiente escurecido pelas pesadas cortinas de veludo, deparei-me com Jerônimo Furquim, um dos fazendeiros mais ricos da região. Seus olhos me percorreram de uma maneira que me fez sentir desconfortável, enquanto um sorriso amarelado se formava em seu rosto envelhecido. Ele era viúvo, pai de 3 filhos já adultos, e sua fama de homem severo o precedia por toda Piracicaba. "Minha filha", disse meu pai, com uma formalidade incomum, "o Sr. Furquim veio hoje nos fazer uma visita especial. Ele tem um assunto importante a tratar conosco." Naquele momento, ainda em minha inocência, não compreendia totalmente o que estava por vir. Sentei-me no sofá, as mãos tremendo levemente sobre o vestido de algodão que tiazinha havia costurado para mim. O relógio de parede marcava cada segundo com uma solenidade angustiante, enquanto meu pai e Sr. Furquim discutiam sobre negócios, café e política. Foi apenas quando o sol já se punha, pintando o céu de Piracicaba com tons de laranja e rosa, que meu pai finalmente revelou o verdadeiro motivo daquela visita. As palavras saíram de sua boca como pedras pesadas, caindo sobre meus sonhos de menina. "Helena, o Sr. Furquim pediu sua mão em casamento e eu consenti." O mundo pareceu girar ao meu redor. As vozes dos 2 homens tornaram-se distantes, como se eu estivesse submergindo nas águas do rio Piracicaba. Lembro-me de olhar pela janela, vendo os últimos raios de sol refletirem nas águas do rio ao longe, pensando em como aquele dia marcava o fim da minha infância e o início de uma jornada que eu jamais poderia ter imaginado. Tiazinha,
que observava tudo da porta da sala, levou as mãos ao rosto, seus olhos marejados demonstrando a preocupação que não podia expressar em palavras. Ela sabia, assim como eu começava a perceber, que minha vida estava prestes a mudar drasticamente. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. As costureiras mais habilidosas da cidade foram chamadas para preparar meu enxoval, enquanto eu assistia, atordoada, aos preparativos de um casamento que não desejava. À noite, sozinha em meu quarto, eu chorava silenciosamente, pedindo a Deus e à memória de minha mãe que me dessem forças para enfrentar o que estava por vir. As pessoas da cidade comentavam, é claro. Nos corredores da igreja matriz após a missa de domingo, ou nas mesas do café central, os cochichos se espalhavam como a brisa que vinha do rio. Algumas vozes se condoíam da minha juventude, outras exaltavam a sorte de me casar com um homem tão próspero. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousava questionar abertamente a decisão do coronel Teodoro Bonilha. O dia do meu casamento amanheceu com aquela névoa típica que cobria Piracicaba nos meses de inverno. Era junho de 1955 e o ar frio parecia combinar com o gelo que se formava em meu coração. Tiazinha me ajudou a vestir o elaborado vestido de noiva, suas mãos trêmulas ajustando cada detalhe enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enrugado. Minha menina, ela sussurrou, que Nossa Senhora da Boa Morte te proteja. A igreja, ironicamente a mesma que levava o nome da santa mencionada por Tiazinha, estava repleta das famílias mais importantes da região. O som do órgão ecoava pelos corredores centenários enquanto eu caminhava, apoiada no braço de meu pai, em direção ao altar onde Jerônimo me aguardava. A cerimônia passou como um borrão em minha memória. Lembro-me apenas dos olhares de pena das pessoas presentes e do tremor em minhas mãos ao colocar a aliança. O padre, um senhor já idoso que me viu crescer, parecia hesitar a cada palavra da cerimônia, como se também sentisse o peso daquela união desigual. A festa foi realizada no Clube Coronel Barbosa, decorado com as mais finas flores trazidas especialmente de São Paulo. A alta sociedade piracicabana estava presente em peso, mas eu me sentia completamente sozinha em meio àquela multidão. Observava os convidados dançando ao som da orquestra, suas risadas e conversas parecendo vir de um mundo distante, do qual eu não mais fazia parte. A mudança para a Fazenda Santa Helena, propriedade de Jerônimo nos arredores de Piracicaba, marcou o início dos anos mais sombrios da minha vida. A casa grande, com suas paredes grossas e janelas altas, tornou-se minha prisão dourada. Os primeiros meses foram especialmente difíceis. Jerônimo revelou-se um homem ainda mais autoritário do que meu pai, controlando cada aspecto da minha vida, desde as roupas que eu vestia até as pessoas com quem podia conversar. Foi nesse período que conheci Dona Carminha, uma senhora que trabalhava na casa há décadas e se tornou minha única confidente. Ela me ensinou a administrar a casa e, mais importante, me deu o apoio emocional que eu tanto necessitava. Paciência, menina, ela costumava dizer. Deus escreve certo por linhas tortas. A única luz que surgiu em meio àquela escuridão foi o nascimento dos meus filhos. Primeiro veio Maria Augusta, em 1956, trazendo com ela uma alegria que eu não acreditava ser mais possível sentir. 2 anos depois, nasceu Pedro Henrique. Meus filhos se tornaram minha razão de viver, meu consolo nas noites intermináveis e nos dias de solidão. Jerônimo, embora severo comigo, era um pai distante, mas relativamente afetuoso com as crianças. Talvez por já ter 3 filhos do primeiro casamento, todos mais velhos que eu, ele demonstrava certo orgulho dos pequenos, especialmente de Pedro Henrique, que considerava seu herdeiro. Os anos passaram lentamente na Fazenda Santa Helena. Aprendi a encontrar pequenas alegrias nas coisas simples. O sorriso dos meus filhos, o pôr do sol visto da varanda, as conversas com Dona Carminha enquanto preparávamos doces de goiaba. A fazenda, que inicialmente me parecera uma prisão, aos poucos se transformou em um refúgio, onde eu podia, ao menos, estar longe dos olhares curiosos da sociedade piracicabana. Nas raras ocasiões em que íamos à cidade para missas ou eventos sociais inevitáveis, eu podia sentir os olhares e cochichos me seguindo.
As pessoas comentavam sobre minha juventude perdida, sobre como eu havia me tornado uma sombra da menina alegre que fui um dia. Algumas senhoras mais velhas me parabenizavam por ter domado o temperamento difícil de Jerônimo, como se aquilo fosse algum tipo de conquista. Em 1960, quando eu tinha acabado de completar 18 anos, o destino decidiu mudar novamente o curso da minha vida. Era uma tarde quente de dezembro, e Jerônimo havia saído para supervisionar a colheita de cana. Eu estava na cozinha com Dona Carminha, preparando pessegada, quando um dos trabalhadores chegou correndo, aflito. Jerônimo havia passado mal no canavial. As horas que se seguiram foram caóticas. O médico foi chamado às pressas da cidade, mas quando chegou já não havia mais o que fazer. O coração de Jerônimo, que tanto atormentara a minha juventude, havia decidido parar de bater. A notícia se espalhou rapidamente por Piracicaba. Logo, a casa encheu-se de pessoas, parentes, amigos, conhecidos e curiosos. Entre eles estavam os 3 filhos do primeiro casamento de Jerônimo, Augusto, Roberto e Clara. Seus olhares duros e acusadores me seguiam por todos os cantos, como se eu fosse culpada por algo. Foi durante o velório, realizado na própria fazenda conforme o costume, que ouvi pela primeira vez os sussurros sobre a herança. As pessoas especulavam sobre o destino das propriedades de Jerônimo, sobre meus direitos como viúva e sobre os interesses dos filhos mais velhos. Eu, com apenas 18 anos, 2 filhos pequenos para criar e nenhuma experiência em negócios, começava a perceber que minha luta estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro turbilhão. Enquanto ainda tentava processar tudo o que havia acontecido, vi-me mergulhada em um mundo de documentos, reuniões e decisões que jamais imaginei ter que enfrentar. O testamento de Jerônimo foi aberto uma semana depois, no cartório da Rua Moraes Barros, revelando que ele havia me deixado como herdeira de parte considerável de seus bens, incluindo a fazenda Santa Helena. A leitura do testamento foi como jogar lenha em uma fogueira já acesa. Os filhos mais velhos de Jerônimo, liderados por Augusto, o primogênito, imediatamente contestaram o documento. Eles alegavam que eu, sendo tão jovem e tendo sido casada por tão pouco tempo, não tinha direito a uma parcela tão significativa da herança. Foi nesse momento que Dona Carminha, mais uma vez, provou ser um anjo em minha vida. Ela me apresentou a seu sobrinho, Miguel Santos, um jovem advogado que havia recentemente retornado a Piracicaba após concluir seus estudos na capital. Ele é diferente dos outros advogados da cidade, ela me disse. Tem um coração bom e um forte senso de justiça. Lembro-me perfeitamente do dia em que Miguel veio à fazenda pela primeira vez. Era uma manhã de fevereiro de 1961, e o calor típico do verão piracicabano fazia as cigarras cantarem sem parar. Ele chegou pontualmente às 9 horas, vestindo um terno bem cortado, mas simples, carregando uma pasta de couro gasta pelo uso. Seus olhos verdes transmitiam uma segurança que me fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, que eu não estava sozinha. Senhora Furquim, ele começou, mas o interrompi imediatamente. Por favor, me chame de Helena, pedi. Nunca me acostumei com esse sobrenome. Miguel sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto jovem. Ele não devia ter mais que 28 anos, e havia nele uma mistura interessante de idealismo e determinação. Durante toda aquela manhã, ele ouviu atentamente minha história, fazendo anotações ocasionais em seu caderno e, mais importante, demonstrando uma compreensão genuína da minha situação. O que eles estão tentando fazer é ilegal, explicou ele, após examinar todos os documentos. O testamento é válido, e você tem direitos não apenas como viúva, mas também como mãe dos filhos menores de Jerônimo. Não vou permitir que eles a intimidem. Nas semanas que se seguiram, Miguel provou ser não apenas um advogado competente, mas também um apoio fundamental. Ele me ajudou a entender os aspectos legais da administração da fazenda, explicou-me sobre contratos e negócios e, principalmente, me fez acreditar que eu era capaz de enfrentar aquela situação. A presença constante de Miguel começou a despertar comentários na cidade. As pessoas cochichavam sobre a jovem viúva e seu advogado, especialmente quando nos viam conversando no café central ou saindo do cartório. Mas dessa vez, os comentários não me incomodavam tanto.
Havia algo diferente no ar, uma sensação de possibilidade que eu não experimentava desde minha infância. Foi numa tarde particularmente tensa, após uma audiência difícil no fórum, que Miguel me surpreendeu com uma sugestão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Estávamos sentados nos bancos da Praça José Bonifácio, observando os pombos e as pessoas que passavam apressadas. "Helena", ele disse, sua voz mais séria que o normal, "preciso te contar algo importante. Descobri que seu pai está planejando interferir nesse processo." Meu coração gelou. Conhecia bem meu pai e sabia que sua interferência só poderia significar problemas. Miguel continuou explicando que Teodoro havia se encontrado secretamente com Augusto Furquim e que planejavam uma manobra para me forçar a vender as propriedades. "Mas por quê?", perguntei, embora já suspeitasse da resposta. "Seu pai ainda a vê como uma menina que precisa ser controlada", Miguel respondeu, seus olhos fixos nos meus. "E os Furquim prometeram a ele uma parcela significativa dos lucros se conseguirem tomar o controle das propriedades." Naquele momento, senti uma mistura de raiva e decepção tão intensa que mal conseguia respirar. Mais uma vez, meu pai tentava decidir meu destino, tratando-me como uma mercadoria a ser negociada. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram mais de tristeza ou medo, mas de indignação. Miguel pegou minhas mãos entre as suas, um gesto que me surpreendeu pela ousadia e pelo conforto que trouxe. "Helena, você não precisa aceitar isso. Existem outras possibilidades, outros caminhos. Você é mais forte do que pensa." Foi nesse instante, sentada naquela praça com as mãos entrelaçadas às de Miguel, que comecei a vislumbrar um futuro diferente. Um futuro em que eu não seria mais a menina assustada ou a viúva manipulada, mas uma mulher capaz de tomar suas próprias decisões. As semanas que se seguiram àquela tarde na praça foram de intensa preparação. Miguel e eu nos encontrávamos com frequência, sempre com a desculpa de discutir aspectos do processo, mas ambos sabíamos que algo mais profundo estava nascendo entre nós. Ele me apresentou sua mãe, Dona Cecília, uma senhora adorável que morava em uma casa simples, mas acolhedora no bairro Alto. Dona Cecília era professora aposentada da escola normal e tinha nos olhos a mesma bondade que via em seu filho. Foi ela quem, depois de ouvir toda a minha história, nos ajudou a elaborar um plano que mudaria nossas vidas para sempre. "Às vezes", ela disse, "precisamos ter a coragem de recomeçar do zero para construir algo verdadeiro." O plano era arriscado, mas necessário. Miguel descobrira que meu pai e os Furquim planejavam agir logo após o final da safra de cana. Eles pretendiam usar sua influência junto ao juiz local para conseguir uma decisão favorável à venda das propriedades. Não podíamos esperar mais. Numa noite de abril de 1961, depois que as crianças dormiram, confiei meus temores à Dona Carminha. A velha senhora, que já suspeitava do que estava acontecendo, me abraçou forte. "Vá, minha filha", ela sussurrou. "Vá buscar sua felicidade. Você já sofreu demais nesta casa." Com a ajuda de Dona Carminha e Dona Cecília, começamos a preparar tudo discretamente. Durante semanas, pequenas malas foram sendo preparadas e documentos importantes foram guardados em segurança. Miguel providenciou uma casa em Americana, cidade onde tinha alguns contatos profissionais, e organizou nossa partida de forma que ninguém suspeitasse. A noite escolhida para nossa fuga chegou com uma chuva fina, típica do outono piracicabano. Depois que todos na fazenda se recolheram, Miguel chegou com um carro emprestado. O coração batia acelerado, enquanto acordava Maria Augusta e Pedro Henrique, tentando manter a calma para não assustá-los. "Mamãe, para onde vamos?", perguntou Maria Augusta, sonolenta, enquanto a ajudava a se vestir. "Vamos fazer uma viagem especial, meu amor", respondi, tentando controlar o tremor na voz. "Uma aventura só nossa." Dona Carminha nos esperava na porta dos fundos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Ela abraçou cada um de nós, incluindo Miguel, e fez o sinal da cruz em nossas testas. "Que Nossa Senhora da Boa Morte proteja vocês", murmurou, repetindo a mesma bênção que havia me dado no dia do meu casamento com Jerônimo. A viagem até a Americana foi tensa. Cada farol de carro que surgia na estrada
me fazia segurar a respiração, temendo que fôssemos descobertos. As crianças, embaladas pelo movimento do carro, logo adormeceram no banco traseiro. Miguel dirigia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares reconfortantes em minha direção. Chegamos à nossa nova casa quando o dia começava a nascer. Era uma construção modesta, mas acolhedora, com um pequeno jardim nos fundos e quartos suficientes para todos nós. Dona Cecília já estava lá, tendo chegado no dia anterior para preparar tudo para nossa chegada. "Bem-vindos ao seu novo lar", ela disse, nos recebendo com abraços calorosos e uma mesa de café da manhã preparada com carinho. As crianças, ainda sonolentas, mas já curiosas com o novo ambiente, logo se animaram com as guloseimas que Dona Cecília havia preparado. Observando-os explorar a casa com a naturalidade própria da infância, senti uma mistura de alívio e apreensão. Tínhamos conseguido escapar, mas sabia que as consequências de nossa fuga não tardariam a aparecer. Miguel, como se lesse meus pensamentos, segurou minha mão. "Vai dar tudo certo", ele sussurrou. "Estamos juntos nessa." Naquela primeira manhã em nossa nova vida, sentada à mesa com Miguel, Dona Cecília e meus filhos, experimentei uma sensação que há muito não sentia: paz. Apesar das incertezas que nos aguardavam, havia ali uma promessa de felicidade que me dava forças para enfrentar qualquer obstáculo. O sol nascia em Americana, pintando o céu com tons de rosa e laranja, muito semelhantes aos que via em Piracicaba. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, eu podia apreciar esse espetáculo não mais como uma prisioneira, mas como uma mulher livre, dona de seu próprio destino. Os primeiros meses em Americana foram um misto de alegria e dificuldades. A notícia de nossa fuga causou o escândalo que esperávamos em Piracicaba. Meu pai, furioso, usou sua influência para prejudicar Miguel profissionalmente. Em questão de semanas, ele teve sua licença para advogar suspensa temporariamente, resultado de acusações infundadas sobre sua conduta ética ao me induzir a abandonar as propriedades. Mas havia algo diferente em mim agora. A menina assustada que um dia foi forçada a se casar havia dado lugar a uma mulher determinada. Aos 19 anos, eu finalmente começava a descobrir minha própria força. Miguel, mesmo enfrentando seus próprios problemas profissionais, nunca deixou de me apoiar e incentivar. "Cada obstáculo é uma oportunidade de provar nosso valor", ele dizia, enquanto procurávamos formas de nos sustentar. Com a ajuda de Dona Cecília, consegui um emprego na confecção de uma família de imigrantes italianos. Comecei como costureira, algo que havia aprendido com tiazinha nos meus tempos de menina. As longas horas debruçadas sobre a máquina de costura eram cansativas, mas havia uma satisfação especial em ganhar meu próprio dinheiro pela primeira vez na vida. Miguel, impossibilitado temporariamente de advogar, começou a dar aulas particulares de português e matemática para os filhos dos funcionários das fábricas têxteis. Sua formação sólida e jeito paciente com as crianças logo o tornaram um professor requisitado na cidade. As crianças, surpreendentemente, adaptaram-se bem à nova realidade. Maria Augusta, com seus 5 anos, logo fez amizades na escola municipal, onde Dona Cecília havia conseguido uma vaga para ela. Pedro Henrique, ainda pequeno com seus 3 anos, passou a frequentar a creche mantida pelas freiras, onde era adorado por todas as irmãs por seu jeito doce e tranquilo. Nossa casa, embora simples, aos poucos, foi se transformando em um verdadeiro lar. O pequeno jardim dos fundos, que inicialmente estava abandonado, ganhou vida com as mudas de flores e ervas que Dona Cecília trouxe de Piracicaba. Nas tardes de domingo, quando não estava trabalhando, eu me dedicava a cuidar daquele pedacinho de terra, encontrando nas plantas a mesma persistência que precisávamos ter para sobreviver. Foi durante um desses domingos no jardim que Miguel me pediu em casamento. Não foi nada grandioso ou planejado. Estávamos apenas sentados no banco que ele mesmo havia construído, observando as crianças brincarem com um cachorrinho que havíamos adotado da rua. "Helena", ele disse, pegando minha mão calejada pelo trabalho, "sei que não posso te oferecer uma vida de luxo como a que você tinha antes, mas quero construir uma família verdadeira com você e as crianças."
Quer se casar comigo? As lágrimas que rolaram pelo meu rosto naquele momento eram diferentes de todas as outras que já havia derramado. Eram lágrimas de felicidade pura de quem finalmente encontra seu lugar no mundo. Sim, respondi, enquanto as crianças corriam para nos abraçar, como se entendessem a importância daquele momento. Nosso casamento foi uma cerimônia simples, na Igreja Matriz de Santo Antônio, em Americana. Dona Cecília organizou uma pequena celebração no quintal de nossa casa, com a ajuda dos vizinhos que, aos poucos, haviam se tornado nossa nova família. O bolo foi feito pela Dona Angelina, nossa vizinha italiana, e a decoração ficou por conta das senhoras da igreja que haviam me acolhido no grupo de orações. No entanto, nem tudo eram flores. De tempos em tempos, chegavam notícias de Piracicaba que me deixavam inquieta. Os Furquim continuavam sua batalha judicial, agora alegando abandono de propriedade. Meu pai, segundo soubemos por Dona Carminha, que mantinha contato discreto conosco, havia prometido que me traria de volta a razão, como ele dizia. Mas o que ele não entendia era que eu nunca havia estado tão lúcida em toda a minha vida. Pela primeira vez eu tomava minhas próprias decisões, enfrentava minhas próprias batalhas e, principalmente, vivia um amor verdadeiro e correspondido. As noites em nossa pequena casa eram preenchidas com as risadas das crianças, que agora chamavam Miguel de pai, com as histórias que ele lia para eles antes de dormir e com nossos sonhos compartilhados de um futuro melhor. Não tínhamos muito em termos materiais, mas éramos ricos em amor e esperança. Em nossas conversas noturnas, depois que as crianças dormiam, Miguel e eu planejávamos nosso futuro. Ele estava determinado a recuperar sua licença para advogar e eu sonhava em abrir meu próprio ateliê de costura. Sabíamos que o caminho seria difícil, mas estávamos dispostos a enfrentar qualquer desafio, desde que estivéssemos juntos. O tempo foi passando e nossa vida em Americana ganhou uma rotina própria. No final de 1962, descobri que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensa para nossa família, especialmente para Miguel, que seria pai pela primeira vez. Maria Augusta e Pedro Henrique também ficaram encantados com a ideia de um novo irmãozinho. A gravidez transcorreu tranquila, apesar das longas jornadas de trabalho que ainda precisava enfrentar. Minhas colegas da confecção, mulheres fortes que haviam se tornado grandes amigas, revezavam-se para me ajudar nos momentos mais cansativos. Dona Angelina, nossa vizinha italiana, fazia questão de me trazer uma sopa nutritiva todas as noites, garantindo que eu me alimentasse bem. Em julho de 1963, nasceu nossa pequena Ana Cecília, nome escolhido em homenagem à mãe de Miguel que tanto nos apoiou. O parto aconteceu na Santa Casa de Americana, e foi uma experiência completamente diferente do nascimento dos meus outros filhos. Desta vez, Miguel estava ao meu lado segurando minha mão e me dando força, algo impensável na época em que Jerônimo era vivo. Nossa filha nasceu com os mesmos olhos verdes do pai e meus cabelos escuros. Era uma mistura perfeita de nós dois, um símbolo vivo do amor que havíamos construído. Maria Augusta, então com 7 anos, tornou-se uma verdadeira segunda mãe para a irmã, sempre disposta a ajudar nos cuidados com o bebê. Foi nessa época que comecei a dar os primeiros passos para realizar meu sonho do ateliê próprio. Com as economias que havia guardado do trabalho na confecção e um pequeno empréstimo conseguido através de conhecidos, aluguei uma sala modesta no centro de Americana. Miguel me ajudou a reformar o espaço nas horas vagas, pintando paredes e consertando o que era preciso. O ateliê Helena abriu suas portas em janeiro de 1964. Comecei apenas com 2 máquinas de costura e muito sonho. As primeiras clientes vieram através das indicações das senhoras da igreja e das minhas antigas colegas da confecção. Aos poucos, meu trabalho foi ganhando reconhecimento na cidade. Enquanto isso, Miguel continuava sua luta para recuperar o direito de advogar. Com a ajuda de alguns amigos que havia feito em São Paulo durante seus tempos de faculdade, conseguiu reunir provas que demonstravam a falsidade das acusações feitas contra ele. O processo de revisão era lento, mas começávamos a ver uma luz no fim do túnel. Nossa vida familiar se fortalecia a cada dia. As noites eram preenchidas com jantares simples mas alegres, onde cada um contava como havia sido seu dia.
Pedro Henrique, agora com 5 anos, fascinava-se com as histórias que Miguel contava sobre direito e justiça. Maria Augusta já demonstrava um talento especial para o desenho, frequentemente criando modelos de vestidos que eu prometia um dia costurar para ela. Foi durante esse período que recebi a primeira carta de tiazinha. Ela havia conseguido nosso endereço através de Dona Carminha e, contrariando as ordens expressas de meu pai, decidiu manter contato conosco. Suas cartas, que chegavam discretamente através de uma amiga em comum, traziam notícias de Piracicaba e palavras de carinho que aqueciam meu coração. Por meio dessas cartas, soube que meu pai havia adoecido. Apesar de tudo o que havia acontecido, senti meu coração apertar com a notícia. Miguel, sempre compreensivo, sugeriu que eu tentasse fazer contato, mas eu sabia que ainda não era o momento. As feridas do passado ainda estavam muito vivas, e meu pai continuava irredutível em sua posição. Nossa vida em Americana não era luxuosa, mas era rica em amor e realizações. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória. O primeiro vestido de festa que fiz no ateliê, os progressos das crianças na escola, as novas amizades que formávamos. Dona Cecília, que havia se mudado definitivamente para perto de nós, era uma presença constante e amorosa, sempre pronta para ajudar com as crianças ou compartilhar sua sabedoria de vida. Em meio a essa rotina de trabalho e amor, descobri uma força que nem sabia que possuía. A jovem assustada que havia fugido de Piracicaba 3 anos antes agora era uma mulher independente, uma mãe presente e uma empresária em crescimento. Miguel, com seu amor incondicional e apoio constante, foi fundamental nessa transformação. O ano de 1965 trouxe mudanças significativas para nossa família. Após uma longa batalha judicial, Miguel finalmente conseguiu recuperar sua licença para advogar. A felicidade que vi em seus olhos quando ele recebeu a notícia é algo que nunca vou esquecer. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Agora posso voltar a fazer o que amo, ele disse, abraçando-me com lágrimas nos olhos. E desta vez, vou usar meu trabalho para ajudar pessoas que realmente precisam. Miguel decidiu abrir seu próprio escritório em Americana, focando em causas trabalhistas. A cidade, que crescia rapidamente com suas indústrias têxteis, tinha uma grande população de operários que frequentemente precisava de assistência legal. Ele alugou uma sala modesta no mesmo prédio onde ficava meu ateliê, e assim começamos uma nova fase de nossas vidas. O ateliê também prosperava. Minha clientela havia crescido consideravelmente, e agora eu tinha 3 costureiras trabalhando comigo. Entre elas estava Dona Jurema, uma senhora que havia trabalhado por anos nas principais confecções da cidade e que se tornou minha mão direita. Ela me ensinou segredos da costura que nem imaginava existirem, e mais que isso, tornou-se uma grande amiga. As crianças cresciam saudáveis e felizes. Maria Augusta, agora com 9 anos, já demonstrava um talento especial para os estudos, sempre trazendo notas exemplares da escola. Pedro Henrique, com seus 7 anos, havia herdado a personalidade carismática do pai e era adorado por todos os professores. A pequena Ana Cecília, com seus 2 anos, encantava a todos com sua risada gostosa e jeito esperto. Foi nesse período que recebemos uma carta inesperada de Dona Carminha. Ela nos contava que meu pai estava realmente doente, mais do que imaginávamos. Segundo ela, ele havia sofrido um derrame e estava acamado. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Apesar de tudo o que havia acontecido, ele ainda era meu pai. Miguel, percebendo minha angústia, sentou-se comigo no nosso jardim, agora florido e bem cuidado, para conversarmos. As crianças brincavam dentro de casa sob os cuidados de Dona Cecília, e o sol de fim de tarde pintava o céu com tons de rosa e laranja. Helena, ele disse suavemente, sei que seu pai cometeu muitos erros, mas talvez seja hora de tentar uma reconciliação. Não por ele, mas por você mesma. Passei noites em claro pensando sobre isso. As lembranças do passado ainda doíam, mas algo dentro de mim dizia que era hora de enfrentar esses fantasmas. Depois de muito refletir, decidi escrever uma carta para meu pai. A resposta veio através de tiazinha, que havia permanecido na casa mesmo após minha partida. A carta, escrita com letra tremida, me surpreendeu.
Meu pai pedia para me ver, dizia estar arrependido e querer conhecer sua neta mais nova. Confesso que chorei ao ler suas palavras, sentindo uma mistura de emoções que nem sabia explicar. Miguel e eu decidimos fazer uma visita a Piracicaba. Era arriscado, considerando que os Furquim ainda mantinham suas pretensões sobre a herança de Jerônimo, mas sentíamos que era o momento certo. Organizamos tudo com discrição, com a ajuda de tiazinha e dona Carminha. A volta a Piracicaba, depois de 4 anos, foi uma experiência surreal. A cidade havia mudado em alguns aspectos, mas o cheiro do rio e o som das cigarras continuavam os mesmos. Passar pela Rua do Porto, ver o engenho central ao longe, tudo trazia um turbilhão de memórias. Quando chegamos à casa de meu pai, meu coração batia tão forte que achei que fosse sair pela boca. Tiazinha nos recebeu na porta, seus olhos marejados de emoção. Ela nos conduziu até o quarto onde meu pai estava. Vê-lo ali deitado naquela cama, tão diferente do homem autoritário que eu conhecia, mexeu profundamente comigo. Seus cabelos haviam embranquecido completamente e seu rosto mostrava os sinais da doença. Quando seus olhos encontraram os meus, vi algo que nunca havia visto antes: vulnerabilidade. Minha filha, ele disse com voz fraca, estendendo a mão em minha direção. Me perdoe. Aquele momento mudou algo fundamental em nossa relação. Não apagou o passado, nem justificou suas ações, mas abriu uma porta para a cura de feridas antigas. As crianças, que inicialmente estavam tímidas, logo se aproximaram do avô, trazendo uma alegria que há muito tempo não se via naquela casa. Durante nossa visita, que durou 2 dias, pude perceber que meu pai realmente havia mudado. A doença o havia feito refletir sobre suas ações, sobre o modo como havia conduzido sua vida e tratado as pessoas que amava. Era um homem diferente agora, mais humilde, mais humano. Nossa visita a Piracicaba teve consequências que não poderíamos prever. Meu pai, movido pelo arrependimento e talvez pela proximidade do fim, decidiu tomar providências para corrigir os erros do passado. Sem que soubéssemos, ele havia começado a agir nos bastidores para resolver a questão da herança de Jerônimo. Durante os meses que se seguiram, mantivemos contato através de cartas e visitas ocasionais. Vi meu pai se esforçar para construir uma relação com seus netos, especialmente com Ana Cecília, que o encantava com sua vivacidade. Em uma dessas visitas, ele me chamou para uma conversa particular em seu escritório. Helena, ele disse, sentado em sua antiga poltrona de couro, passei muito tempo tentando controlar sua vida, achando que sabia o que era melhor para você. Mas você me provou que eu estava errado. Você construiu uma vida digna, uma família linda e fez isso sozinha contra todas as probabilidades. Suas palavras me emocionaram profundamente. Não era apenas o que ele dizia, mas como dizia. Havia um respeito genuíno em sua voz que nunca havia percebido antes. Foi então que ele me revelou o que havia feito. Tinha usado sua influência para intermediar um acordo com os Furquim. Eles vão desistir de todas as reivindicações sobre a herança, explicou. Em troca, receberão uma compensação financeira que já providenciei. As propriedades que eram de Jerônimo serão legalmente suas, como sempre deveriam ter sido. A notícia me pegou de surpresa, não pelo valor material em si, mas pelo que representava. Era a forma que meu pai encontrou de tentar corrigir os erros do passado. Mas ele não havia terminado suas revelações. Tem mais uma coisa, continuou, abrindo uma gaveta de sua escrivaninha. Venho guardando isso para você. Era um envelope grosso, contendo escrituras de terras e ações de empresas. Meu pai havia separado uma parte considerável de seus próprios bens em meu nome. É sua herança em vida, ele explicou. Quero ver você e seus filhos desfrutarem disso enquanto ainda estou aqui. Voltei para a Americana com o coração leve e a cabeça cheia de planos. Miguel e eu conversamos muito sobre como usar esses recursos. Decidimos que uma parte seria investida na educação das crianças, garantindo que elas tivessem todas as oportunidades que desejassem. Com outra parte, expandimos nossos negócios. O ateliê ganhou uma sede própria, maior e mais bem equipada. Contratei mais costureiras e comecei a dar oportunidades para jovens aprendizes, muitas delas filhas de operárias das fábricas têxteis. Miguel também pôde ampliar seu escritório, contratando mais advogados
e expandindo o trabalho com causas sociais. Nossa casa em Americana, que já era repleta de amor, agora também podia oferecer mais conforto às crianças. Compramos uma casa maior, com um jardim ainda mais espaçoso, onde Dona Cecília podia cultivar suas flores e ervas à vontade. As crianças tinham mais espaço para brincar, e até conseguimos montar uma pequena biblioteca, sonho antigo de Miguel. Mas a maior mudança não foi material. Ver meu pai se transformar, reconhecer seus erros e tentar repará-los, me ensinou muito sobre perdão e recomeços. Nossa relação, antes marcada por mágoas e ressentimentos, aos poucos se transformou em algo novo, baseado em respeito mútuo e compreensão. As visitas a Piracicaba tornaram-se mais frequentes. Os domingos na casa de meu pai, agora preenchidos com as risadas das crianças e conversas amenas, eram muito diferentes daqueles tempos sombrios da minha juventude. Tiazinha e Dona Carminha, que haviam permanecido fiéis durante todos aqueles anos, rejuvenesciam com a alegria que voltava a habitar a casa. Foi durante uma dessas visitas que descobri que estava grávida novamente. A notícia encheu de alegria toda a família, especialmente meu pai, que viu nisso uma nova chance de ser presente na vida de um neto desde o início. Miguel, sempre tão carinhoso, ficou ainda mais protetor, fazendo questão de me acompanhar em todas as consultas médicas. Em 1966, nasceu nosso pequeno Teodoro, nome escolhido em homenagem a meu pai. Ver meu pai segurando seu neto no colo, com lágrimas nos olhos, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Era como se um ciclo se fechasse e outro, mais luminoso, se iniciasse. Os anos que se seguiram foram de grande prosperidade para nossa família. Com o nascimento de Teodoro, nossa família estava completa. As crianças cresciam saudáveis e felizes, cada uma desenvolvendo sua própria personalidade e talentos. Maria Augusta, agora adolescente, revelava-se cada vez mais uma jovem brilhante. Em 1970, aos 14 anos, ela foi selecionada para representar sua escola em um concurso estadual de redação em São Paulo. Seu texto, que falava sobre a importância da educação na vida das mulheres, conquistou o primeiro lugar. Ver minha filha mais velha subir ao palco para receber seu prêmio me encheu de um orgulho inexplicável. Pedro Henrique, seguindo os passos do pai adotivo, demonstrava grande interesse pelo direito e pela justiça social. Aos 12 anos, já acompanhava Miguel ocasionalmente ao escritório, fascinado pelos processos e pelos relatos dos clientes. Sua capacidade de argumentação impressionava a todos, especialmente nas reuniões familiares, onde defendia apaixonadamente suas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Ana Cecília, nossa artista nata, encheu nossa casa de cores e música. Seu talento para o piano, descoberto durante as aulas no Conservatório de Americana, era notável. As tardes de domingo eram embaladas por suas apresentações improvisadas, onde misturava clássicos com composições próprias. Seus olhos verdes, idênticos aos do pai, brilhavam de felicidade quando se sentava ao piano. O pequeno Teodoro, nosso caçula, crescia cercado pelo amor dos irmãos mais velhos. Esperto e carismático, conquistava a todos com seu jeito doce e suas perguntas curiosas sobre tudo. Era a alegria de meu pai, que fazia questão de passar tempo com ele sempre que visitávamos Piracicaba. Meu ateliê havia se transformado em uma das principais casas de costura da região. Além dos vestidos sob medida, comecei a desenvolver uma linha própria de roupas, que era vendida em várias lojas do interior paulista. O sucesso do negócio me permitiu criar um programa de aprendizagem para jovens costureiras, muitas delas de famílias humildes, que encontravam ali uma oportunidade de profissionalização. Miguel, por sua vez, transformou seu escritório em uma referência em direito trabalhista e causas sociais. Seu trabalho em defesa dos operários das fábricas têxteis ganhou reconhecimento até mesmo em São Paulo. Em 1971, ele foi convidado para dar aulas na Faculdade de Direito que havia sido recentemente inaugurada em Americana, realizando assim um antigo sonho de contribuir para a formação de novos advogados. Nossa casa tornou-se um ponto de encontro para amigos e familiares. Dona Cecília, agora uma senhora de cabelos brancos, mas ainda cheia de energia, continuava sendo o coração de nossa família.
Seu jardim havia se transformado em um verdadeiro paraíso, com flores de todas as cores e ervas aromáticas que ela usava para fazer seus famosos chás. As visitas a Piracicaba tornaram-se momentos ainda mais especiais. Meu pai, embora ainda afetado pelos problemas de saúde, encontrava forças para brincar com os netos e participar das conversas familiares. Sua transformação era visível para todos que o conheciam. O antigo coronel autoritário havia dado lugar a um avô amoroso e compreensivo. Foi durante uma dessas visitas que Maria Augusta, então com 15 anos, encontrou um antigo álbum de fotografias no sótão da casa. Entre as imagens amareladas pelo tempo, havia uma foto de minha mãe, ainda jovem, sentada no banco da praça em frente à igreja matriz. A semelhança entre ela e Maria Augusta era impressionante. "Vovô?", perguntou Maria Augusta, mostrando a fotografia. "Pode me contar sobre a vovó?" Vi meu pai hesitar por um momento, seus olhos marejados fixos na imagem da esposa que havia partido tão cedo. Então, pela primeira vez, ele começou a falar abertamente sobre minha mãe. Contou sobre como a conheceu, sobre seu amor pela música e pela poesia, sobre como ela sonhava em ver a filha, eu, estudar e se tornar independente. Sua avó teria muito orgulho de sua mãe, ele disse a Maria Augusta segurando minhas mãos. Ela sempre soube que Helena seria uma mulher forte, mesmo quando eu não conseguia ver isso. Aquela conversa abriu espaço para muitas outras. Aos poucos, as histórias do passado, antes guardadas como segredos dolorosos, foram sendo compartilhadas e ressignificadas. As crianças aprenderam sobre suas raízes, sobre as dificuldades e as superações que marcaram nossa trajetória. O início dos anos 1970 trouxe consigo ventos de mudança. O Brasil vivia um período de intenso desenvolvimento econômico e Americana, como tantas outras cidades do interior paulista, crescia rapidamente. Nossa família acompanhava essas transformações, sempre mantendo os valores que havíamos construído ao longo dos anos. Em 1972, tomamos uma decisão importante: usar parte de nossos recursos para criar uma fundação beneficente. A ideia surgiu durante um jantar em família, quando discutíamos sobre como poderíamos retribuir todas as bênçãos que havíamos recebido. Maria Augusta, então com 16 anos, foi quem deu a sugestão inicial. Por que não criamos um lugar para ajudar outras mulheres que passam por dificuldades, como a mamãe passou? Ela propôs, seus olhos brilhando com o entusiasmo típico da juventude. A sugestão encontrou eco imediato em nossos corações. Miguel, com sua experiência jurídica, cuidou de toda a documentação necessária. Eu contribuí com minha experiência no ramo têxtil, e assim nasceu a Fundação Nova Aurora, um centro de capacitação profissional voltado especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. A fundação funcionava em um casarão antigo, que compramos e reformamos no centro de Americana. Ali, oferecíamos cursos de costura, artesanato e também aulas de alfabetização e capacitação profissional. Dona Jurema, que já havia se aposentado do ateliê, tornou-se uma das principais professoras, compartilhando não apenas seus conhecimentos técnicos, mas também sua sabedoria de vida. Ver outras mulheres conquistando sua independência através do trabalho me fazia reviver minha própria história. Cada formatura na fundação era uma celebração especial, onde víamos nos olhos das formandas o mesmo brilho de esperança que um dia descobri em mim mesma. Em casa, nossas crianças continuavam surpreendendo-nos com suas conquistas. Maria Augusta, após se destacar nos estudos, foi aprovada para cursar Direito na USP, seguindo os passos de Miguel. Pedro Henrique, agora com 15 anos, revelava-se um líder nato no grêmio estudantil de sua escola. Ana Cecília encantava a todos com seus recitais de piano, e o pequeno Teodoro, aos 6 anos, já demonstrava uma sensibilidade especial para as artes. Meu pai, mesmo com a saúde cada vez mais frágil, fazia questão de participar ativamente da vida dos netos. Suas visitas à Americana tornaram-se mais frequentes e era comum vê-lo sentado na varanda, contando histórias do passado para as crianças. Ele havia se tornado um excelente contador de histórias, transformando até mesmo os episódios mais difíceis em lições de vida.
Foi durante uma dessas tardes de histórias que ele me chamou para uma conversa particular. Caminhamos juntos pelo jardim de Dona Cecília, o perfume das damas da noite começando a se espalhar pelo ar. Helena, ele disse, sua voz mais suave que o normal. Quero que você saiba que me orgulho muito da mulher que você se tornou. Você conseguiu fazer algo que eu, com todo o meu poder e dinheiro, nunca consegui. Construir uma família verdadeiramente feliz. Suas palavras me emocionaram profundamente. Ali estava meu pai, o antigo coronel Teodoro Bonilha, reconhecendo que o verdadeiro valor da vida não estava no poder ou no dinheiro, mas no amor e na capacidade de construir relações genuínas. O tempo havia nos ensinado lições preciosas sobre perdão, recomeço e a importância de seguir nosso coração. Miguel e eu havíamos construído não apenas uma família, mas um legado de amor e respeito que se estendia muito além de nossas vidas pessoais. Nossa história, que começou com tanto sofrimento, havia se transformado em um testemunho de superação e esperança. Através da Fundação Nova Aurora, podíamos agora ajudar outras pessoas a escreverem suas próprias histórias de recomeço. As noites em família continuavam sendo nossos momentos mais preciosos. Sentados à mesa da varanda, compartilhando as histórias do dia, ouvindo Ana Cecília tocar piano ou discutindo os casos de direito com Maria Augusta e Pedro Henrique, tínhamos a certeza de que cada momento difícil do passado havia valido a pena. Miguel, sempre sensível, costumava dizer que nossa história era como uma colcha de retalhos. Cada pedaço, mesmo os mais escuros, tinha sua importância na composição do todo. E ali, observando nossa família reunida, eu não podia deixar de concordar com ele. Os anos foram passando e nossa família continuou crescendo e se transformando. Em 1975, Maria Augusta se formou em Direito pela USP. A cerimônia de formatura foi um dos momentos mais emocionantes de nossas vidas. Ver minha filha mais velha usando a beca tradicional, recebendo seu diploma, me fez lembrar dos meus próprios sonhos de estudo que haviam sido interrompidos tantos anos antes. Após a formatura, ela decidiu voltar para a Americana para trabalhar no escritório com Miguel. Pai e filha formavam uma dupla extraordinária, combinando a experiência dele com o entusiasmo e as ideias inovadoras dela. O escritório expandiu ainda mais sua atuação, tornando-se referência em causas sociais em todo o estado de São Paulo. Pedro Henrique, seguindo o exemplo da irmã, também escolheu o caminho do direito, mas com um interesse especial pela área ambiental, algo bastante pioneiro para a época. Ana Cecília, nossa artista, depois de se formar no conservatório, começou a dar aulas de piano para crianças carentes através da Fundação Nova Aurora. Teodoro, nosso caçula, revelou-se um talentoso pintor, enchendo nossa casa com suas telas coloridas. Em 1976, recebemos uma notícia que mudou novamente o rumo de nossas vidas. Meu pai havia sofrido um novo derrame, mais grave que o anterior. Imediatamente, nos organizamos para passar mais tempo em Piracicaba. Durante suas últimas semanas, ele estava surpreendentemente lúcido, aproveitando cada momento com os netos e fazendo questão de contar antigas histórias de família. Em uma tarde particularmente significativa, ele me chamou ao seu quarto. Estava sentado em sua poltrona favorita, observando o pôr do sol através da janela. Helena, ele disse, sua voz fraca, mas clara, você me ensinou a maior lição da minha vida, que o amor verdadeiro não prende, liberta. Agradeço a Deus por ter me dado a chance de aprender isso antes de partir. Naquele momento, segurando a mão de meu pai, senti que todas as mágoas do passado haviam realmente se dissolvido. Ele partiu serenamente, cercado pelo amor de sua família, tendo feito as pazes com seus erros e encontrado redenção no amor dos netos. A casa antiga em Piracicaba, palco de tantas histórias de nossa família, foi transformada em uma extensão da Fundação Nova Aurora, conforme o desejo expresso de meu pai. Ali criamos um centro cultural que oferecia aulas de música, arte e literatura para crianças e jovens da região. Ana Cecília assumiu a direção do projeto, dando aulas de piano nas mesmas salas onde eu havia passado minha infância. Miguel e eu decidimos manter residência tanto em Americana quanto em Piracicaba,
dividindo nosso tempo entre as duas cidades que tanto significavam para nossa história. Dona Cecília, já bastante idosa, mas ainda cheia de vitalidade, continuava sendo o coração de nossa família, agora ajudando a cuidar dos primeiros bisnetos que começavam a chegar. Em 1978, Maria Augusta nos deu uma notícia que trouxe ainda mais alegria para nossa família. Ela estava grávida. A chegada de Marta, nossa primeira neta, foi uma celebração da vida e da continuidade de nossa história. Ver Miguel segurando nossa neta nos braços, com aquele mesmo olhar de amor infinito que dedicava a nossos filhos, me fazia perceber como a vida havia sido generosa conosco. O ateliê, que agora era administrado por uma equipe competente, formada por antigas alunas do programa de capacitação, continuava prosperando. Eu ainda participava das decisões importantes, mas dedicava mais tempo à fundação e à família. Ver as jovens costureiras que havíamos formado ao longo dos anos assumindo posições de liderança era uma das minhas maiores satisfações. As histórias de sucesso que saíam da Fundação Nova Aurora enchiam nossos corações de alegria. Mulheres que chegavam tímidas e inseguras se transformavam em profissionais competentes e independentes. Algumas abriam seus próprios negócios, outras voltavam a estudar, todas encontrando seu próprio caminho para a felicidade. Pedro Henrique, que havia se especializado em direito ambiental, começou a trabalhar em projetos de preservação do rio Piracicaba, unindo sua paixão pela justiça à preocupação com o meio ambiente. Seu trabalho pioneiro ajudou a criar importantes políticas de proteção ambiental na região. Agora, sentada em minha cadeira de balanço, observando o movimento do rio Piracicaba através da janela, percebo como a vida é surpreendente em seus caminhos. Aos 81 anos, posso olhar para trás e ver como cada momento, mesmo os mais difíceis, contribuiu para tecer a tapeçaria rica e complexa que é nossa história familiar. Miguel, meu companheiro de todas as horas, continua ao meu lado. Seus cabelos agora tão brancos quanto os meus, mas seus olhos verdes mantendo o mesmo brilho de amor e determinação que me cativou há tantos anos. Juntos, vemos nossa família prosperar e crescer, carregando os valores que construímos ao longo de nossa jornada. Maria Augusta se tornou uma das advogadas mais respeitadas do Estado, conhecida por seu trabalho em defesa dos direitos das mulheres. Casou-se com um professor universitário e tem 3 filhos, que enchem nossa casa de alegria com suas visitas frequentes. Pedro Henrique, além de seu trabalho com direito ambiental, fundou uma ONG dedicada à preservação dos rios da região, inspirando uma nova geração de ambientalistas. Ana Cecília transformou o Centro Cultural de Piracicaba em um polo de arte e educação reconhecido em todo o país. Suas composições para piano, que misturam elementos clássicos com ritmos brasileiros, são tocadas em salas de concerto do Brasil e do exterior. Teodoro, nosso caçula, tornou-se um artista plástico renomado, com obras que retratam a vida e a cultura do interior paulista. A Fundação Nova Aurora continua crescendo, agora com unidades em várias cidades da região. O programa de capacitação profissional que começamos de forma modesta já formou milhares de mulheres, muitas das quais têm suas próprias histórias de superação para contar. Ver essas mulheres conquistando sua independência e construindo suas próprias trajetórias de sucesso é uma das maiores alegrias de minha vida. Nossa família cresceu de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Além dos 4 filhos, somos abençoados com 11 netos e recentemente começamos a receber os primeiros bisnetos. As reuniões familiares são momentos preciosos, onde várias gerações se encontram para compartilhar histórias, risadas e amor. Dona Cecília, nossa querida matriarca, viveu para ver toda essa felicidade. Ela partiu serenamente aos 92 anos, deixando um legado de amor e sabedoria que continua vivo em cada um de nós. Seu jardim, agora cuidado com carinho por Ana Cecília, continua sendo um lugar de paz e beleza, onde as damas da noite perfumam as noites de verão. Quando olho para trás, para aquela menina assustada de 13 anos, que foi forçada a um casamento indesejado, mal posso acreditar na jornada que percorri. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado,
cada momento de dor ou alegria contribuiu para moldar a pessoa que me tornei. O amor, esse sentimento tão poderoso e transformador, foi o fio condutor de toda a nossa história. Foi o amor que me deu coragem para fugir de uma vida de opressão. Foi o amor que me permitiu perdoar meu pai. Foi o amor que construiu esta família maravilhosa que tenho hoje. Miguel, meu eterno companheiro de jornada, costuma dizer que nossa história é um testemunho do poder do amor verdadeiro. E ele está certo. Nosso amor não apenas transformou nossas próprias vidas, mas também tocou e transformou a vida de muitas outras pessoas através de nosso trabalho na fundação e no escritório de advocacia. Às vezes, quando estou reunida com minha família, observando as diferentes gerações interagirem, os mais velhos compartilhando sua sabedoria, os mais jovens trazendo suas ideias e sonhos, sinto uma profunda gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de seguir meu coração. Gratidão por ter encontrado um companheiro que me apoiou em todos os momentos. Gratidão por ter conseguido transformar uma história que começou com dor em uma narrativa de amor e superação. E assim, enquanto o rio Piracicaba continua seu curso eterno, nossa história também segue fluindo através das gerações. O legado que construímos não é feito apenas de conquistas materiais ou reconhecimento social, mas principalmente de valores, de amor e de coragem para lutar por uma vida mais digna e justa para todos. Porque no final, é isso que verdadeiramente importa. O amor que compartilhamos, as vidas que tocamos e a esperança que plantamos no coração de cada pessoa que cruza nosso caminho. Esta é nossa história, uma história de amor, coragem e redenção, que continuará viva através de nossos filhos, netos e de todas as pessoas que, de alguma forma, foram tocadas por nossa jornada.